Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva. Hoje nós vamos estudar Evódia e Sintique, diaconisas da casa do Senhor. Evódia e Sintique, nomes femininos, são citados apenas uma vez na Bíblia e identificadas como pessoas que colaboraram com o ministério do apóstolo Paulo. Neste estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva, vamos conhecer Evódia e Sintique, diaconisas da casa do Senhor. Vamos realizar a leitura do texto base que está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 2 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Na narrativa desse contexto da história de Evódia e Sintique, muito remota, apenas 3 versículos, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, em primeiro lugar, ele faz um apelo a Evódia e Sintique, duas mulheres que possivelmente ocupavam cargos de liderança na igreja de Filipos, para que pensassem concordemente no Senhor. E esta diferenciação de pensamento entre elas não se tratava aqui de intrigas pessoais das duas, não. Mas, especificamente, o pensar único nas questões doutrinárias cristãs. Isso significa que, possivelmente, as duas tinham posições diferentes com referência a um tema cristão, qualquer, doutrinário. Então, Paulo faz esse apelo para que elas tenham um pensamento único. Isso conforme o que o apóstolo já fizera, num apelo à comunidade filipense, que tivesse um só pensamento. Isso está na carta aos Filipenses, no capítulo 2, logo no seu início, no versículos 2 e 3, que diz: completai a minha alegria. Isso que é o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tanto aqui, o apóstolo faz um apelo para que eles tenham um pensamento único, pensassem num só sentido, e que não houvesse entre eles, aí sim, as intrigas, que não era o caso de Evódia e Sintique. A exortação de Paulo aqui é para que elas tivessem um pensamento único, o mesmo pensamento com relação às doutrinas, aos ensinos do cristianismo.
Na sequência, isso ele fala no versículo 2. No versículo 3, o apóstolo Paulo ele faz um apelo ao líder da igreja de Filipenses, da igreja de Filipos. Então, se reportando ao líder da igreja de Filipos, não identificado pelo nome, neste contexto, o apóstolo Paulo solicita que ele apoie e auxilie não só a Evódia e Cíntia no trabalho que elas estavam realizando, como diaconisa na casa do Senhor, mas também que ele ajudasse a Clemente e aos demais colaboradores do apóstolo Paulo que lá estavam para o exercício do ministério. Então o apóstolo ainda complementa dizendo que todas as pessoas mencionadas como seus colaboradores, elas eram cristãs com os seus respectivos nomes inscritos no livro da vida. Ou seja, elas estavam na condição, todos os seus colaboradores estavam na condição de salvos em Cristo Jesus, esperando então o grande dia de viver eternamente com o Senhor nos céus. Tanto esta igreja não passava por um problema de intrigas pessoais nesse sentido. No versículo 4, por fim, ele faz um apelo, o apóstolo Paulo faz um apelo a todos os filipenses, da igreja de Filipos. Ele exorta a todos os cristãos da igreja de Filipos a se alegrar no Senhor, importando neste contexto uma alegria não dependente de circunstâncias. O se alegrar no Senhor aí é ser feliz porque por causa da salvação em Cristo Jesus. A alegria da salvação, que não depende de circunstâncias. É uma alegria espiritual. E esta era a alegria que o apóstolo, então, faz o apelo. Alegrem-se no Senhor, porque vocês são salvos em Cristo Jesus. E esta não é uma alegria circunstancial. No ponto número 2 do nosso estudo, nós vamos falar aqui pequenos dados biográficos de Evódia e Sintique, conforme pode-se depreender do escrito na carta aos Filipenses que nós lemos, capítulo 4, versículos 2 ao 4, e também na tradição da história da igreja, nós temos os seguintes dados biográficos de Evódia e de Sintique. O nome Evódia significa fragrância ou a ajuda na estrada. O nome Sintique significa afortunada. Elas foram citadas, Evódia e Sintique, apenas uma vez na Bíblia, e foi na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 2. Elas possuíam um cargo de liderança na igreja, presumidamente o de diaconisas, casa do Senhor. E elas demonstraram grande fidelidade na missão que lhes foi outorgada. Fizeram um grande serviço no ministério do apóstolo Paulo. Foram grandes colaboradoras, trabalhando então na obra da evangelização e também na organização da comunidade de Filipos. Vamos passar agora aqui a mencionar algumas qualificações morais e espirituais de Evódia e Sintique. Segundo o manifesto do próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nós podemos contemplar duas grandes virtudes de Evódia e de Sintique no exercício do seu ministério. Isto como diaconisas na casa do Senhor. Então vamos ver quais foram essas duas grandes virtudes. A primeira é que elas eram mulheres competentes em seus ofícios. Evódia e Sintique demonstraram grande competência na obra de evangelização e também na organização da comunidade de Filipos, conforme atestado pelo próprio apóstolo Paulo.
E esta competência das duas mulheres é traduzida como o estado de saber o que fazer, ter habilidade para fazer e ter atitude de realizar as tarefas que foram planejadas. Tudo isso com a mais absoluta excelência. Possivelmente, Evódia e Cíntia tiveram entre elas pontos de vista diferenciados quanto à doutrina cristã. Ao contrário do que muitos historiadores e intérpretes da Bíblia, estudiosos, pensam que este fato teria sido intriga pessoais e, na realidade, não foram intrigas pessoais, mas pensamentos diferenciados com relação a determinada doutrina cristã. Elas também eram mulheres fiéis à missão a realizar. Evódia e Cíntia demonstraram uma absoluta fidelidade ao cristianismo e realizaram, sob a liderança do apóstolo Paulo e do líder da igreja de Filipos, a missão de evangelização e organização da igreja filipense. Mulheres competentes em seu ofício, mulheres fiéis na missão a realizar. Evódia e Cíntia, diaconisas da casa do Senhor. Concluindo o nosso estudo, neste estudo contemplamos duas mulheres que participaram ativamente de seus respectivos chamados de vocação. Isso ratificados pela condição de serem diaconisas da casa do Senhor, demonstrando competência e fidelidade aos princípios do cristianismo e ao incansável trabalho na obra de Deus. Shalom Adonai. No nosso próximo estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva, nós vamos falar de Febe, uma assistente social. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo estudo da série Mulheres Virtuosas da Igreja Primitiva.